Se você clicou nesse vídeo, é porque, assim como eu, você também sentiu alguma coisa assistindo Não Olhe Para Cima da Netflix. Então eu resolvi esperar um pouquinho o hype, deixar todo mundo falar o que tinha pra falar, pra vir aqui trazer a minha análise. Oi, eu sou o Lucas, seja bem-vindo a mais um vídeo do Luago nos Livros, e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre alguns temas que Não Olhe Para Cima traz, que eu não vi ninguém comentando. Vou também dar uma tacadinha das pessoas, vai ter Lucas Pistola, não sei, talvez, fica aí pra saber. Bem, Não Olhe Para Cima foi esse filme que lançou recentemente, agora no finalzinho de 2021. Era uma das grandes apostas da Netflix para Oscar, para prêmios e para grande sucesso, e de fato isso está provando ser verdade, porque realmente está fazendo muito sucesso, principalmente nas redes sociais. Eu assisti no dia 25 de dezembro, no meio do Natal, e parecia que todo mundo estava assistindo também, porque se entrava nas redes sociais era só comentários sobre esse filme. O Google me recomendava um monte de matéria de Não Olhe Para Cima, um monte de análise, de crítica, de tudo. Então assim, deu o que falar esse filme. E eu prometo que eu vou tentar ser o mais breve possível aqui nessa minha análise, porque eu não quero focar no que todo mundo já falou sobre ele. Eu quero abordar aqui principalmente aqueles pontos que eu não vi ninguém falando sobre. E a maioria das pessoas que eu vi na internet ficaram usando esse filme como aquele cara a cara, sabe? Tentando identificar que personalidade da vida real aquele personagem era. E tem vários posts desse tipo falando fulano de tal é o fulano de tal, aquela é aquela, e nananá. Virou uma graça na internet fazer isso. Só que eu acho que a proposta do filme não era essa. A proposta do filme era fazer a gente criticar a gente mesmo e tentar se achar no filme. E eu acho que isso quase ninguém fez. Eu, pelo menos, me encontrei em diversos momentos, e alguns desses assuntos que eu vou trazer aqui é porque eu me encontrei dentro dele. Então vamos começar logo? Bem, a premissa de Não Olhe Para Cima, caso você não tenha visto o filme ainda, a gente vai começar o filme com um grupo de cientistas e a Jennifer Lawrence vai estar lá trabalhando num telescópio, observando o céu e blá blá blá, e ela vai achar um objeto. Ela vai ficar super feliz quando descobre que aquele objeto é um cometa. Olha só que lindo, ela descobriu um novo cometa. E aí junto o grupo lá de estudantes que é coordenado pelo Leonardo DiCaprio, fica todo mundo muito feliz e tal, até que cai a realização de que aquele cometa, ele é grande e ele tá indo em direção à Terra. Se aquele cometa colidir, a vida na Terra acabou. Vai ser extinção, igual foi com os dinossauros. E o primeiro passo deles é primeiro checar as informações, conversar com outros cientistas, ver se aquela informação procede, e depois a tarefa mais difícil de todas, que vai ser convencer a presidente dos Estados Unidos de que aquela é uma ameaça séria e que alguma medida precisa ser tomada. Então se você ainda não assistiu esse filme, pausa esse vídeo aqui, vai lá assistir e depois volta, porque vai ter spoiler nesse vídeo, né? Não tem como eu fazer análise de um filme sem entregar a parte do filme. E principalmente eu vou tentar dar uma visão um pouco científica de um cientista para esse filme, né? Algumas coisas que eu consigo perceber aí, que a gente pode relacionar com a vida real, além do que estão falando. Eu sei que muita gente utilizou o Não Olhe Para Cima para relacionar com a pandemia, e a grande alegoria do filme, né, é a questão do negacionismo, não só nos governos, mas também na sociedade. A resistência realmente da sociedade de aceitar descobertas científicas e de aceitar palavras de pessoas que sabem sobre aquele assunto. Porque quando a gente está mexendo com a nossa crença pessoal e com um senso comum, quando chega alguém com dados que vão abalar esse senso comum, dá aí uma sentida. A gente fica um pouquinho mais resistente com essa ideia, mas, se tratando de ciência, essa resistência atrapalha o progresso da sociedade. Então a grande alegoria do filme é trabalhar esse negacionismo em vários setores da sociedade que estão atrapalhando o nosso desenvolvimento. E muita gente relacionou isso com a questão da Covid, de como os governos lidaram com isso, de como a presidente dos Estados Unidos agiu como presidente XYZ, quando na verdade a proposta do filme, e o próprio diretor falou isso, é relacionar com a crise climática. A produção do filme já estava acontecendo quando a pandemia começou, então não foi proposital criar aquelas alegorias para a pandemia. Foi uma grande coincidência. E tem até uma entrevista que eu li, que o diretor comentou que eles gravaram uma cena X no set de filmagem, aí tipo, dias depois eles voltaram, aconteceu alguma coisa relacionada à pandemia, que era exatamente aquilo que eles tinham gravado, e aí eles chegaram lá no set de filmagem falando, ah lá, aconteceu isso que a gente gravou na semana passada e tal, e riram de nervoso, eu espero, mas assim, a pandemia se relacionar com esse filme é uma grande coincidência, não é proposital, então a gente não pode se enganar aí. E é uma coincidência que acontece porque o ser humano permanece igual, né, e a sociedade muda muito lentamente. Então, se você analisa um comportamento do passado, de como a sociedade se comportava numa época e com uma situação, aquele comportamento pode se repetir. E às vezes quando a gente está fazendo uma crítica sobre aquele determinado comportamento, pode parecer que a gente está falando sobre isso aqui de agora. Só que na verdade a gente está falando do passado, e o que está acontecendo agora é a gente repetindo
os erros. Então o próprio diretor falou que a alegoria do filme era com relação à crise climática, de como cientistas de várias partes do mundo, de várias áreas de interesse, estão alertando a gente sobre como a gente precisa parar o nosso modo de consumir, parar o nosso modo de vida e fazer mudanças drásticas para que a crise climática não acabe com a gente. Então essa coisa dos cientistas irem num programa de TV e falarem, gente, então o mundo vai acabar, é relacionado aos cientistas indo falar, olha, vamos reciclar, olha, vamos economizar água, vamos buscar outras fontes de energia, vamos controlar aí o tamanho da população, e ninguém fazer nada. E eu falo isso sobre essa resistência das pessoas de desafiar o senso comum, porque eu passo por isso aqui no canal. Fiz um vídeo aí sobre conservação de livro baseado na ciência, porque eu sou um cientista, eu pesquisei essas coisas, eu tenho referências e tal, e as pessoas são descrentes das informações. Ser descrente sobre a pessoa que está passando a informação é uma coisa, você tem que ser mesmo, principalmente aqui na internet. Mas descrente das informações, da linha de raciocínio, ouvindo os comentários falar blá 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 ciência. Cara, tá escrito no título, é conservação de livro baseado na ciência. Você queria que eu me baseasse para conservar seus livros no quê? Na sua fé? Não vai rolar, meu filho. Porque você pode rezar o quanto for, que se você estiver fazendo a coisa errada, aquilo vai estar errado e ponto. E aí a gente xingando você por ser cientista, a gente debochando do seu conhecimento, a gente, sabe, é cansativo. E aqui, por exemplo, eu não estou falando de um governo, né? Eu estou falando da sociedade, das pessoas normais, que ainda estão resistindo com esse tipo de conteúdo. E eu até entrei em discussão nas redes sociais com uma pessoa, na época que eu fazia isso, com relação ao meu vídeo, porque eu chamei a pessoa de negacionista, porque ela falou que não acreditava nas coisas que eu tava falando. Eu falei, ok, você é um negacionista então. E ela ficou toda sentida, revoltada, de que não, ela não era negacionista, ela acreditava na ciência sim. Ela ia tomar vacina, ela vai no médico, ela não sei o quê. Uma conservação de livro, pra que eu vou ter que prestar atenção na ciência? A ciência, gente, ela não é flexível não, tá? Não é, essa parte aqui da ciência eu acredito e aceito. Essa parte aqui que eu considero menos importante e relevante na minha vida, isso aqui a gente deixa pra lá mesmo. Não é assim que funciona não, porque a ciência, ela é um quebra-cabeça que várias pessoas estão trabalhando para juntar as partes e a gente ir progredindo. Qualquer parte desse quebra-cabeça é importante. Ou você vai moldurar na sua casa um quebra-cabeça faltando uma parte. Ali, bem no meio assim, puc, não vai, né? Porque tá feio, tá faltando aquela peça do quebra-cabeça. Ciência é isso. Não acreditar naquela peça do quebra-cabeça, fingir que aquela peça do quebra-cabeça não existe ou não é importante, só vai estragar a imagem do final. Porque no final você vai ter um quebra-cabeça lindo que vai estar faltando um monte de peça. Ou você acredita na ciência ou não. Ela não é flexível nesse ponto de que, isso aqui funciona, isso aqui vai, isso aqui não. Que é completamente diferente do que ser crítico à ciência, do que você estar em debates científicos, prestar atenção de quem vem essa ciência. É diferente, são coisas diferentes. Mas você falar, ter a coragem de falar que não, eu não sou negacionista, eu só acho que a sua ciência não é importante, pera lá, né? Não é assim não. E aí vem o primeiro ponto, que é quem fala a ciência. A gente tem no início do filme o Leonardo DiCaprio e a Jennifer Lawrence indo nesse programa de televisão para alertar que o mundo vai acabar. E a gente tem duas situações aí bem drásticas que vão se contrastar entre eles. Primeiro, a Jennifer Lawrence vai ficar irritadíssima que os apresentadores não estão levando o assunto a sério e vai dar um berro ali no meio do programa, vai falar, a gente vai morrer, vai todo mundo morrer mesmo, e começa a gritar. E a gente tem em contrapartida o Leonardo DiCaprio, que se permanece sereno, consegue dar ali a notícia de uma forma que não é tão efetiva, mas pelo menos ele se manteve neutro ali naquele momento. E tudo o que fica é que a Jennifer Lawrence foi escandalosa e que o Leonardo DiCaprio é bonito. E aí vem toda essa grande questão que é, quem está falando a ciência é mais importante do que a informação? Porque é muito comum no nosso mundo hoje de mídia a gente levar muito em consideração a beleza. E a gente só presta atenção nela, no que ela tá falando, se a gente rompe essa barreira do eu acho essa pessoa bonita visivelmente ou eu acho essa pessoa estranha visivelmente. Porque se eu acho uma pessoa estranha, dificilmente eu vou quebrar essa barreira para ouvir o que ela tem para dizer. E isso aconteceu nesse programa de TV. As pessoas só deram crédito pro Leonardo DiCaprio porque ele era bonito. Tanto que ele ficou conhecido como o cientista sexy, o cientista bonitão, e não o cientista que previu o fim do mundo. Isso é muito visível aqui nesse mundo de canais e de TV e atores e tal. As pessoas levam muito em consideração
consideração a questão da beleza. E quando a gente está falando de ciência, é a informação que prevalece. Se, por exemplo, você sabe de uma palestra que está acontecendo na faculdade de um assunto que super te interessa, você nem vê quem é a pessoa que está indo palestrar. Você vai na palestra da sua faculdade, do seu curso, enfim, alguma coisa assim, porque você se interessa por aquele assunto. Você chega lá, a pessoa é bonita, alta, baixa, magra, gorda, não interessa, porque você está ali por aquela informação. E quando a gente sai desse ambiente acadêmico e vai para o mundo midiático, a gente cria essa nova barreira, que é a barreira da beleza. A gente precisa ser esteticamente bonito para que o mundo à nossa volta nos escute. Não basta somente a informação que a gente tem. Como a gente se apresenta diante daquela informação é importante. E só uma observação aqui, eu super teria me comportado igual a Jennifer Lawrence, porque eu fiquei irritadíssimo com aqueles apresentadores, eu ia gritar mesmo e não tô nem aí. Aí, foi uma autocrítica pra mim, porque aí ninguém vai me ouvir. Adianta alguma coisa? E depois que o programa acaba, é interessante a gente ver uma análise que eles fazem, como a Jennifer Lawrence e o Leonardo DiCaprio, sobre a aparição deles no programa. Porque assim, ninguém acreditou, tá? Ninguém entendeu que o mundo ia acabar, todo mundo continuou vivendo a vida da mesma forma. Foi assim, um fiasco em termos de entregar a informação para o público. E aí eles estão analisando os números de visualizações, né, dos espectadores que estavam vendo o programa e como caiu depois da notícia deles. A notícia não deu engajamento nas redes sociais, logo ela morreu, ninguém se interessou, porque se não deu engajamento, não se propagou. Se não se propagou, ela morreu depois de pouco tempo. E é interessante porque ela mostra a repercussão daquela notícia na internet, principalmente os memes que geraram deles. Justamente falando que o Leonardo DiCaprio era bonito e fazendo piadinhas e memes e coisas engraçadas relacionadas a isso, e debochando da Jennifer Lawrence, pintando ela de louca, de desesperada e de não sei o que. Caramba, discutir assuntos sérios na internet através de memes, usar memes para debochar ou aplaudir uma pessoa. Você tem certeza que não se viu nesse filme? E isso é interessante também da gente relacionar a questão da mídia, das redes sociais e da notícia, né? A notícia que fica, a notícia que passa é a que gera engajamento. E eu pude relacionar com uma coisa que aconteceu recentemente, que foi uma briga aí por causa de reality show, se era medíocre, se não era medíocre, quem estava certo, quem estava errado nessa história, que gerou muito engajamento nas redes sociais, né? Aparentemente todo mundo se sentiu na obrigação de emitir uma opinião sobre esse assunto, seja defendendo, seja atacando, o que quer que seja. E eu fiquei me perguntando, se a notícia do fim do mundo tivesse saído no meio dessa confusão, será que ela não teria morrido também? Será que as pessoas não estavam tão necessitadas em emitir opiniões sobre reality show que elas acabaram esquecendo o que realmente importa, que é o futuro da humanidade? E olha, eu não preciso nem fingir, porque isso aconteceu. Não uma notícia do fim do mundo, mas assim, as enchentes na Bahia aconteceram durante esse mesmo período. E o que já estava sendo pouquíssimo noticiado, que era a tragédia das pessoas lá na Bahia, ficou 1000 vezes pior por causa desse assunto de reality show. A internet literalmente parou pra brigar por causa de reality show, enquanto a Bahia afunda lá, não interessa. Chamaram meu programa favorito de medíocre, gente. E aí depois que esse assunto foi morrendo, o assunto da Bahia foi ressurgindo de novo, porque a situação estava cada vez mais crítica. Então o assunto reality show foi morrendo e o da Bahia foi ressurgindo, mas assim, as duas coisas aconteceram no mesmo momento, tá? Se você não viu as notícias no mesmo dia, é porque você foi afetado por essa questão dos engajamentos. A notícia do reality show engajou mais, logo você viu mais. Enchente na Bahia, meu Deus, que tragédia, não posso fazer nada. Morreu. E isso é muito sério, né? Essa questão de o que a gente tá dando visibilidade, o que a gente tá engajando nas redes sociais. Tem certeza, de novo, que você não se viu nesse filme? E aí, ok, a gente teve essa difícil tarefa e demorada de fazer com que a presidente dos Estados Unidos acreditasse no meteoro, mas acontece uma coisa ali que vai mudar o rumo da notícia, porque a questão do fim do mundo vai deixar de ser científica e vai virar ideológica. Quando a presidente decide que não é interessante para ela, politicamente e financeiramente falando, ir contra o meteoro, fazer algo para impedir que o meteoro colida com a Terra, isso vira uma questão política. E a gente vai ter essa briga de pessoas que querem que aconteça alguma coisa com o meteoro, né, que querem viver, e as pessoas que vão estar do lado da presidente, que não querem que ela impeça que o meteoro caia. E só um parênteses aqui, que agora que eu lembrei, muita gente ficou comparando a presidente com o Trump e o Bolsonaro, e eu achei muito interessante porque eu assisti o filme primeiro e depois eu reassisti com o Iago. E logo no início do filme, ele falou exatamente isso. Ah lá, o Obama fala desse jeito. Eu fiquei, caraca, que interessante você trazer esse assunto, porque assim, o próprio diretor falou que ele se inspirou no Trump, no Obama e no Bush, mas as pessoas decidiram só colocar a conta no Trump, né?
só visualizaram o Trump na presidente e esqueceram as outras inspirações. Pois bem, o Iago reparou que tem coisas na presidente que tem a ver com Obama. Fecha parênteses. Quando a questão do impedir o meteoro ou não impedir o meteoro vira política, vira ideologia, a gente vai ter essa polarização que está acontecendo muito ultimamente, né? E a gente vai ter os cientistas e a oposição, digamos assim, falando: olhe para cima, o meteoro está ali. Como você não acredita que o meteoro está ali? E aí a presidente vai reagir com uma campanha Não Olhe Para Cima, que é o que dá título ao filme. E a gente vai ter as pessoas não olhando para cima e não querendo acreditar que o meteoro está ali. A crítica é tão escrachada que é simplesmente um ato de olhar para cima, de perceber o mundo à sua volta. E ainda assim tem gente que não quer fazer isso. Mas enfim, aí é interessante a forma como a oposição lida com isso, porque o grande ápice da campanha para fazer com que as pessoas olhem para cima é um show com a Ariana Grande, que ela fez uma música especial para incentivar as pessoas para olharem para cima. E aí eu ri disso, porque é muito verdade essa questão de as pessoas não buscam soluções necessariamente. O que eu quero dizer é, o máximo que a oposição conseguiu fazer foi uma campanha para as pessoas olharem para cima, que não vai trazer nada, não vai trazer uma solução para o problema. A solução para o problema é ir alguém lá impedir com que o meteoro colida, explodir ele, desviar ele, alguma coisa parecida. Conscientizar as pessoas de que o meteoro existe não ia trazer uma solução prática. E aí eu sinto que eu preciso me explicar porque vai ter gente que não vai entender. Por exemplo, se eu vou na cozinha e derrubo uma caixa de leite e eu grito pela casa: o leite caiu, tomem cuidado, isso vai ser uma solução prática para o meu problema? Não. No máximo alguém que está na sala vai ouvir e vai falar: ok, se eu tiver que ir na cozinha é melhor eu prestar atenção no chão porque tem leite no chão. Se eu, que estou na cozinha, não efetivamente ir lá pegar um pano e limpar, o leite não vai sair do chão da cozinha. Eu ir pegar o pano e limpar o leite é uma solução prática, é uma solução que resolve o problema. Gritar pela casa: tem leite no chão, não resolve o problema. É isso que eu quero dizer. Conscientizar as pessoas para olharem para cima não vai resolver o problema do meteoro. Elas vão falar: ah, ok, tem um meteoro, é verdade. E aí? ¿Y ahora qué? E até eu vi uma reportagem que era um cientista relacionando isso com campanhas de vacinação. E aí eu discordo um pouquinho dele porque eu acho que ele não fez uma comparação justa. Uma campanha de vacinação se resolve conscientizando a população, porque tudo que ela precisa fazer é ir se vacinar. Então, se eu conscientizo a população de que ela precisa se vacinar, ela se vacina, os números de vacinados aumentam, a doença cai. E se tudo der certo, a gente elimina ela do nosso planeta, como já aconteceu diversas vezes com algumas doenças. Nesse caso do filme, não bastava a população se conscientizar do problema, porque ela se conscientizando do problema não traria a solução. Elas poderiam então fazer pressão para os políticos fazerem alguma coisa. Ok, até concordo, mas assim, ainda não é a solução para o problema. Eu só achei interessante analisar isso de como a pessoa que está com o poder e que tem a arma para a solução, ela tá num pedestal, digamos assim, inalcançável, e as pessoas à volta, a oposição, ficam fazendo musiquinha para fazer com que as pessoas olhem para cima e em vez de buscar talvez uma solução mais efetiva para o problema. Enfim, não sei se isso fez sentido para você, mas para mim fez, porque o que mais tem aí é musiquinha inútil. Mas é legal disso tudo é que tem uma cena que ela tá lá no palanque, falando: não olhem para cima, e tá lá os apoiadores dela: não olhem para cima, com as plaquinhas e tal, e o meteoro tá vindo no céu. Cara, milagroso que olha para cima, vê o meteoro e fala: ela tá mentindo, eles estão mentindo. E aí todo mundo começa a se revoltar, atacar um monte de coisa e tal, o filho da presidente fala: ah, seus merda, não sei o que lá, alguma coisa desse tipo. É interessante essa cena porque a gente tem uma clara exibição de um ativismo baseado na mentira. O ativismo da presidente era feito para as pessoas não olharem para cima porque não tinha meteoro algum, então não tinha por que eles olharem para cima, o que era uma mentira. E a partir do momento que as pessoas descobriram essa mentira, olharam para cima e viram que tem um meteoro, eles desacreditam completamente naquela pessoa. É o primeiro passo para desacreditar no que você está falando. Se você está convencendo as pessoas a fazer uma coisa com base em mentiras, em fake news, com dados de pesquisa de estimativa de vida que não existem, que até o IBGE já se pronunciou que não tem pesquisa desse tipo, quando as pessoas descobrem que você está mentindo para ela, acabou. Você pode estar ganhando na mentira. Mas a partir do momento em que alguém descobre que você mentiu, aí começa a sua queda. Porque ativismo baseado em mentira não dá certo. Então não adianta ficar gritando nas redes sociais para cancelar escritor e tal por causa disso, porque quando a pessoa descobre que você estava mentindo para ela, acabou, meu filho.
Bastou as pessoas olharem para cima e ver que aquele meteoro existia para que a reputação da presidente fosse para o lixo, porque ela estava mentindo e as pessoas finalmente descobriram. E tudo isso por quê? Né? Eu pulei aqui um motivo só para efeito de conectividade aqui com os temas, mas uma das grandes críticas desse filme também é a relação dinheiro-sociedade. A gente vai ter esse grande empresário dessa empresa de tecnologia que, primeiro de tudo, é uma pessoa muito insegura. Se você prestar atenção ali na primeira apresentação dele do filme, pede para as pessoas evitar contato direto, evitar manifestações negativas para ele. E eu achei isso muito interessante, porque é uma pessoa extremamente rica, extremamente poderosa, mas é insegura de si. Precisa fazer com que o mundo curve as suas vontades, porque ele não consegue lidar com ele mesmo e nem com outras pessoas. Eu achei isso incrível, só isso daria um vídeo por si só. Mas esse empresário, então, convence a presidente de que tem vários minerais ricos e raros ali naquele meteoro. Então, talvez seja mais eficaz se, em vez de desviar ele ou de explodir, a gente coletar esses minerais, trazer aqui para a Terra, que todo mundo vai sair rico. E o próprio Leonardo DiCaprio, ele cai nessa. Ele tá tão bêbado ali pelo poder que ele ganhou, que ele passa a acreditar. E ele inocentemente fala assim, vai acabar com a fome no mundo, vai acabar com todos os nossos problemas, o dinheiro que tá vindo do meteoro. E os outros dois cientistas estão tipo, cara, você tá lunático, né? Só que isso é claramente uma reação de uma pessoa egocêntrica que nunca teve a oportunidade, né? Quando a gente tá fazendo algo direito na nossa vida e ninguém dá bola, a partir do momento que alguém dá bola e a gente se torna famoso por essa coisa, se a gente não tomar cuidado, o ego sobe a nossa cabeça e às vezes a gente fica ofuscado por ele. Eu vejo muito isso no Leonardo DiCaprio, aquela pessoa que tava lá fazendo seu trabalho incrível, só que ninguém dava bola pra ele e a partir do momento que ele ficou famoso, ele queria acreditar que tudo aquilo ali era real. Tipo, não, agora a gente tá aqui, sabe? A gente tá no comando também, a gente faz parte desse grupinho que tá tendo visibilidade. Então o que a gente tá fazendo é direito, a gente não tá fazendo nada de ruim, não. E a gente tem até essa cena que o Leonardo DiCaprio vai lá confrontar o empresário para falar, olha, seus números não estão batendo, eu acho que não tá dando muito certo esse seu plano, não. Eles eliminam ele da pesquisa. E ele fala até numa cena, vários outros cientistas tentaram avisar que aqueles números não batiam, que aquilo não ia dar certo, mas eles foram cortados da pesquisa. E isso é uma crítica à forma como as pessoas lidam com a ciência. Porque a ciência, os números, os dados, eles são feitos para serem exibidos, para serem confrontados, para serem checados, duplamente checados, triplamente checados, discutidos, debatidos. A partir do momento em que você fala, não gostei do que aquela pessoa me falou e tiro ela da jogada, isso não é ciência, isso é coerção, isso é ditadura, isso é silenciamento. E se você quer que a sociedade prevaleça com a ciência dominando, porque a ciência vai levar a gente para um caminho melhor, você não pode fazer isso, ter essa atitude nos segmentos da sua vida. Porque quando chega no ambiente científico em que isso não vai acontecer, ou se você tiver dinheiro acaba acontecendo, você tá errado. A ciência não vai mover assim. A gente não vai pra frente com essa postura. Mas voltando, o empresário convence de que é melhor deixar o meteoro cair, ora bolas, vamos ficar ricos. E aí o problema ecológico, ou até mesmo social, né? A gente conseguir viver bem no planeta, tendo vida no planeta, passa a ser um problema financeiro. Quanto de dinheiro? Qual vai ser a rentabilidade? Qual vai ser o nosso lucro? E é interessante a gente pensar nessa troca, porque o nosso mundo hoje é assim. A gente tem aquele ditado que fala que tempo é dinheiro, e muitas pessoas levam isso como ditado realmente. Hahaha, tempo é dinheiro. Mas não, gente, tempo é literalmente dinheiro. Você consegue calcular quanto vale o seu tempo. Eu hoje tenho a plena noção de quanto em dinheiro vale o meu segundo. Você já fez essa conta para saber qual é o seu? Eu recomendo fortemente você sair desse vídeo e calcular quanto vale o seu tempo, porque você começa a valorizar ele ainda mais. Descobrindo quanto financeiramente vale o seu tempo, as suas escolhas vão ser melhores, vai por mim. Então, se a gente está vivendo numa sociedade que até o nosso tempo tem um valor em reais, em dólar, em euro, intrínseco a ele, por que um meteoro também não teria? E esse valor vai chamar a atenção desse empresário de querer ficar rico. Salvar a população já não é mais o objetivo. O objetivo se torna lucro. E que bate exatamente com a crítica que o diretor quis fazer com a questão climática. As empresas que plantam frutas, verduras e legumes e tal, elas não param de usar agrotóxicos que são nocíveis ao planeta
planeta, que desencadeiam uma série de coisas prejudiciais, porque se elas não usarem o agrotóxico, elas não conseguem bater uma meta X de alimento. E aí essa meta X de alimento não vai conseguir alimentar as Y pessoas da população que dependem daquele alimento. E se ele parar de usar o agrotóxico, que vai ser ecologicamente mais correto, ele diminui a produção, diminui o lucro, vem uma outra empresa e cobre aquela meta que ele deixou de cobrir, porque ele fez o certo ecologicamente. Então essa alegoria está funcionando muito bem, porque é o que a gente está vivendo hoje. As empresas de comida, de roupa, de tecnologia, de tudo, estão destruindo o planeta porque é lucro. E eu vi até uma coisa legal, acho que foi no Facebook, de se todas as empresas estão ajudando o planeta, quem é que está destruindo? Porque hoje virou legal falar que nós somos ecológicos, nós fazemos isso para ajudar o planeta. Mas assim, se todas essas empresas estão falando que estão fazendo essas coisas, quem é que está destruindo? E nisso eu rebato a crítica que o próprio filme faz, né, com a questão da música da Ariana Grande. O filme, ele não traz uma solução prática para o aquecimento global, para os buracos na camada de ozônio, para o derretimento das geleiras. O filme não tá buscando uma solução prática nesse sentido. A gente olhar o filme e falar, lá, tem coisa com a vida real e tal, o que que isso vai mudar? A não ser que você, de fato, esteja fazendo alguma coisa, ainda que mínima, para reverter essa situação. Você continua a desperdiçar alimentos? Você está separando o lixo da sua casa? Você está economizando água, tomando menos banho, desperdiçando menos a água na hora de escovar o dente? Ou você só tá na internet reclamando que a agropecuária gasta mais, por isso você vai tomar banho de meia hora mesmo? Tem certeza que você não se viu nesse filme ainda? De verdade? E bem, eu podia continuar falando sobre um monte de cena desse filme, porque eu adorei. Gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre esse filme e quem sabe depois de assistir esse vídeo, reassistir ao filme, né? Antes de ir, eu queria agradecer a Eduarda Carvalho por ser apoiadora aqui do canal. Se você quiser assistir mais vídeos como esse, olha lá a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. A gente depende muito da sua contribuição. E eu espero te ver no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!